Ih, rapaz, vamos ver. Meus irmãos, uma boa noite em Cristo Jesus. Deus nessa noite para adorar a igreja de São Nome do Senhor. Não há outro Deus digno de oração, não há outro Deus que mereça que saímos de nossas casas e chegamos até aqui, nos faz vir até aqui para adorar. Não há outro Deus que mereça isso. Não há outro Deus que seja digno. Canções são compostas para adorar o bem do Senhor. Não há palavras que nós possamos falar e resumir Deus. O que nos resta é dizer que é Ele toda a honra, toda a glória, toda a louvor e toda a adoração. Sejam muito bem-vindos a este lugar. Esse lugar, situado na estrada da Parada 3.380, se torna um lugar de adoração. Ele não é a igreja, nós somos a igreja. Esse é o lugar onde a igreja se reúne para adorar aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por isso, sejam bem-vindos a esse lugar. E neste lugar,
seja palavra cantada, que seja palavra pregada, que tudo isso nos edifique e redunde na glória de Cristo. Quero te convidar a fechar os seus olhos, aonde nos colocamos você com seus amigos. E essa oração silenciosa nós adoramos, bendizemos, exaltamos o nome do Senhor. Escura sua cabeça. Adore o Senhor. Graças a Deus, meus irmãos, com grande alegria nós estaremos louvando ao nosso Deus no hino 147, hino 147 dos nossos cenários. Os que tiveram que puderem, a aula de vossos antigos trabalhos, 147.
Isaías, capítulo 45, versículos de 8 a 18. Estarei fazendo a leitura responsiva, estarei lendo os versículos pares, os irmãos, os versículos ímpares. O título desse texto diz assim: O Senhor é o Criador. Destilai, ó céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza salvação, e juntamente com ela brote a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que vem como seu Criador, e não passa de carro de barro, nem de outros carros. Acaso dirá o barro, o filho da forma, que faz? Ou a tua obra não tem final? Ai daquele que diz ao pai: por que geras? E à mulher: por que dás à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que formou: queres a carne saber as coisas futuras? Queres a ordem acerca dos meus filhos e acerca das obras das minhas mãos? Eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu, na minha justiça, estabelecido, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele ficará na minha cidade, e libertará o meu dilado, não por preço nem por presente, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor: a riqueza do Egito e as mercadorias da Etiópia, e os sabeus dos homens de grande estatura, passarão ao teu poder e serão teus. Seguir-te-ão, irão milhões, diante de ti se prostrarão e te farão as suas súplicas, dizendo: só contigo está Deus, e não há outro que seja Deus. Verdadeiramente, tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. Envergonhar-se-ão e serão confundidos todos eles. Cairão à ignomínia e os fabricam ídolos. Israel, porém, será salvo pelo Senhor, consolação eterna. Não sereis envergonhados, nem confundidos em toda
Em Salmo 25, versos 6 e 7 diz: Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim por tua bondade, Senhor. Esse é o momento de nós relembrarmos tudo aquilo que nós temos feito, que tem desagradado ao Senhor. E nesse momento nós estaremos pedindo perdão pelos nossos pecados. Estaremos num momento de oração silenciosa. E durante esse momento, os irmãos estarão pedindo perdão ao Senhor por todos os pecados. Após esse momento, nós teremos uma oração. E eu gostaria de pedir à nossa irmã Raquel que estivesse quebrando esse silêncio. Amém. Em Romanos capítulo 6, versículo 14 diz: Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Nesse momento vamos louvar o hino 71, hino sobre perdão. Hino 71 dos nossos irmãos.
para estar fazendo essa oração de louvor.
Então somente temei ao Senhor e servi-o fielmente com todo o vosso coração, porque vejo quão grandiosas coisas nos fez. Esse é o momento de nós agradecermos ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós, através dos dízimos e das nossas ofertas. Enquanto a equipe de louvor estiver louvando ao Senhor, os irmãos terão a oportunidade de estar ofertando a casa do Senhor. Aqueles que puderem, vamos tocar a terra, mas nunca aceitar o nome do Senhor.
mas que antes faça aquilo para qual ela virá. Amém. Deus, mais uma vez, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja permeando, preenchendo os vossos corações e mentes. Antes de nós entrarmos propriamente dentro do sermão, lembrar que terça-feira nós são 19 horas. A gente está filmando agora, está na internet, tá? Só que a sincronia com vocês não está muito boa, não. Tá? É isso? Pode ser assim? Eu consigo enxergar também, né? Eu estou velho, enxergo bem não. Vocês são baratos, gente. Agora a gente está vivo no YouTube já, Felipe? Não, né? Agora sendo gravado depois. Mas em breve nós vamos fazer um culto ao vivo, tá? Vai estar ao vivo na internet. Então cuidado com esses livros aí, que eu vou tudo lá na internet, tá? Mas o legal do culto é que ele é livre, ele é espontâneo, né? Isso mostra que o nosso culto não é aquele culto mecânico. Queridos, terça-feira são 19 horas, quinta-feira é estudo bíblico, nós estamos usando a confissão de fé evangelista. Isso agora é o segundo capítulo, a parte da atividade. Lembrando que eu não estarei na quinta-feira, estarei numa reunião do Sino, sou representante do presbitério do Sino. Eu não estarei aqui na próxima quinta-feira. No dia 6, no próximo domingo, após a escola dominical, o conselho vai estar reunido. Então, se você quer se tornar membro dessa igreja, você está frequentando essa igreja há algum tempo e ainda não é membro da igreja, esse é o momento de você nos procurar e pedir para ser membro, e aí você vai explicar. Nós vamos te receber como membro dessa igreja, para a glória e honra do Senhor, ou uma reclamação, também quiser fazer uma reclamação, fazer alguma sugestão, você vai estar sempre pronto a ouvir, né, a acolher a todos. Eu vou te convidar para você abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, versos de 1 a 4. Esse texto me falou muito ao meu coração, quando eu meditava sobre ele. Esse texto, ele um parafuso aqui que me incomoda, tudo vai tirar ele para você. Eu falei que eu não achava que tirar ele. Um trabalho super presbítero de arrancar. Mateus capítulo 8, versículos de 1 a 4, irmãos, irão apenas acompanhar a leitura, que diz assim: ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam. Este leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fique limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Senhor, a tua palavra, ela nos constrange, ela nos envergonha de certa forma, pela grandeza dela, a maravilha que ela é e representa. Ela nos constrange de falar de um ser que, como diz o Calvar, que é totalmente
sem preconceito, com amor, e é difícil até de explicar. O texto revela um Cristo que olha para um homem fedorento, mal vestido, leproso, sujo, mas o acolhe com tanto amor e carinho, se compadece dele e cura. Deus, que esse texto nos alimente, sabe, nos ensine, nos fortaleça, nos edifique, que aprendamos com esse texto a olhar para Cristo. O leproso não somos nós. Esse leproso representa a mim e a cada um aqui nessa noite. É o mesmo Cristo que nos acolheu, que se compadeceu de nós morrendo na cruz. Por isso, resumindo a igreja, que não seja só mais uma palavra, não seja só mais um sermão, só mais uma mensagem, mas que seja algo que penetre profundamente na alma, no coração, e edifique, transforma, e cura, e sara, e faça, Deus, segundo o teu querer, para a tua glória e honra. Oramos em nome desse que é o totalmente outro, amém. Poder sentar, queridos. A lepra hoje nem cura, né? A igreja chamada ranceguismo. Na época de Jesus não tinha cura. Na época de Jesus, a lepra era o que é hoje o câncer. Representa para nós hoje, né? Não há cura. Quando alguém descobriu que estava com lepra, já batia o desespero. Como nós hoje aprendemos, a imunidade já caía, né? E aí que a doença já tomava conta dele. A lepra era a única doença que ela não era tratada pelos médicos. Quem tratava a lepra era o sacerdote. Para entre aspas, né? Porque o sacerdote dizia: olha, sinto muito. Pega suas coisas, sai do arraial, procura um leprosário aí, ou vai para o deserto e fique para lá. A partir de agora você não pode mais ver com a sua família, você não pode mais frequentar o culto, as festas. Infelizmente, essa é a sua realidade, porque ela contaminava. E a lepra ela ia consumindo a pessoa. E era muito comum, quando chegava em determinados lugares, fora dos arraiais da cidade, às vezes você ia andando, alguém gritava: imundo, imundo! E era para você não chegar perto, porque ali tinha alguém que era imundo, estava com lepra. Aí você cortava caminho. A lepra não apodrecia a pessoa. Os membros, nariz, orelha, dedos iam sendo comidos. Até que a pessoa morria. O leproso era mal cheiroso, porque tinha que tomar banho, tinha que cuidar dele. A roupa dele era maltrapilha, porque ele vivia jogado, era mendigo, pior que um mendigo. E como eu disse, a lepra era uma doença que trazia a baixa estima, causava no leproso uma série de sentimentos, sabe, de solidão, de medo, de vazio. A pessoa com lepra ela estava só doente na carne, ela também estava doente na alma. Aquilo feria a alma dela. Imagine a senhora nunca mais ver a Elisângela, a Eliezer e a Maria, que está com lepra, quando chega perto, ou se tiver que ver, tem que ver de longe. Imagine você nunca mais ter que abraçar a Rebeca, porque você agora está com lepra.
cidade. Eles afastaram de Deus. Nós afastamos de Deus, do culto, do convívio, da família. Pegar nos causa traumas, dores, rancor, ódio, inveja, baixo estímulo, às vezes, angústias. Vocês estão de uma lepra na carne. Você não pode contar, vamos ver isso, e coisas relacionadas ao espírito. A lepra carnal pode ser carne, é espiritual, o espírito. Ferindo a nossa alegria, a comunhão, por isso nos afastamos de Deus. Depois o texto escrito a leproso na carne, criou um desdor, solidão. Só que na hora de ser restaurado, você pode ver no finalzinho, Marcos vai dizer que ele estava acordando para todo mundo. Ele disse: não vamos nada não, fica quietinho, não vai nada não. Estou lá em Marcos capítulo 1, vai dizer que ele segue contando. Lucas capítulo 5, alguns detalhes bem legais também nesse texto. Lucas vai dizer que ele estava com o corpo todo coberto. A lepra já estava num estágio avançado, num estágio terminal, já estava à beira da morte, já não havia mais esperança para esse homem. Aí diz o texto que Jesus tinha acabado de pregar o maior sermão de toda a história, que é o Sermão do Monte. O Sermão do Monte acaba exatamente no capítulo 7. Ele desce do monte, onde ele estava pregando o sermão, e grande multidão dos seguintes, tem o texto. E ele, um homem leproso, provavelmente ele saiu da área que ele estava, do leprosário, ou de algum lugar, e ele sorrateiramente. Ele não podia, além de ele não podia se aproximar de ninguém, era lei. Esse texto aqui teve ele se aproximado quando ele agora dizendo assim: Senhor, se quiseres, pode me purificar. Certamente o Senhor ouviu falar de Jesus. No caminho, em algum lugar, de alguma maneira, ele ouviu falar que existia um homem que estava curando, que tinha poder para curar, para cessar uma ventania, que curou o enfermo, que ressuscitou o morto. Ele ouviu falar de uma maneira de Jesus Cristo, e ele vai até esse homem, Jesus Todo-Poderoso, e o adora, se ajoelha diante dele e diz: se quiseres, pode purificar. Diz o texto que Jesus se compadece dele. Jesus estende a mão, e Jesus é um cara, um homem, um ser fora de série. Qualquer um de nós talvez estaríamos correndo. Era um leproso. Jesus vai até ele, estende a mão para ele, toca ele. Esse tocar aqui não é. Esse tocar, o Hernandes Dias Lopes vai dizer que esse tocar é um abraçar. Quantos anos aqui eu não recebi um abraço? Quantos anos aqui eu não recebi um toque? Há quantos anos alguém não se aproxima dele e toca nele, e o abraça, o acolhe? Os outros evangelistas, os sinóticos, vão dizer que Jesus se compadece dele, tem compaixão dele. Jesus
toca. E a lei dizia o seguinte: não pode tocar em alguém que é impuro. Jesus está diminuindo a lei dos homens. Jesus acolhe e diz assim: eu quero. Fica limpo. Imediatamente, diz o texto, versículo 3, imediatamente ele ficou limpo. A lepra representava a sujeira, a imundície, a podridão. Ele fica limpinho, com uma pele de bebê de novo. Ele disse para Jesus: olha, criatura, não comenta nada com ninguém, eu não quero estradalhaço, eu não quero like, eu não quero seguidores. Tranquilo, não se preocupe não, só vai lá, mostra para o sacerdote tudo que a lei de Moisés disse, vem para cá que eu testemunho, as pessoas veem que existem Deus. Claro que ele obedece, né? Eu também obedeceria depois de tudo, eu confesso que eu também obedeceria. E ele sai dizendo que Jesus fez por ele. Nós trago propriamente dito no sermão, mas vamos ser ditas aqui. Mateus, até no início do seu capítulo, ele apresenta Jesus como rei. Depois ele vai apresentar esse rei no capítulo 8 como um rei que tem poder sobre todas as coisas. No decorrer da história, se você continuar lendo o texto, ele vai apresentar, a ideia é apresentar Jesus como rei, como Senhor, que tem domínio, doença, ventania, morte, o aleijado, nada disso. Tudo isso para Deus é nada. Ele tem domínio, ele é Senhor sobre todas as coisas. E no capítulo 8 ele mostra que não é impossível. Ele tem domínio, ele é Senhor, ele é Deus que tem compaixão, ele é Salvador. Milagre da purificação do leproso, no capítulo 8, como é que isso é registrado nos dois evangelhos sinóticos. Uma diferença, Mateus e Marcos. Lucas traz alguns detalhes. O corpo dele todo estava apodrecido, mas Jesus se compadece dele. Esse texto, muita coisa para nos ensinar, porque primeiro ele não devia estar ali. O leproso devia estar no leprosário, esperando a sua morte. Não tinha como, não tinha cura. Mas eu estou falando, ele ouviu falar de Jesus e foi atrás. Sabia que Jesus podia mudar a história dele, a situação dele, a vida dele. Quando ele vê Jesus, ele tem algumas atitudes que ele ensina muito. São sobre essas atitudes que fazem a diferença na vida de uma pessoa que nós queremos falar nessa noite. Por isso eu quero te convidar a juntos meditar no seguinte tema: atitudes que fazem diferença. A primeira atitude que faz diferença na vida é não desistir. A primeira atitude que faz toda a diferença em nossas vidas, na vida de um crente, na família, em qualquer outra situação, é não desistir. Apesar das circunstâncias, versículo 2, diz que o leproso, quando se aproximar, o adorou dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar aquele homem. O texto vai dizer que estava coberto, fétido, apodrecido. Certamente, se ele fosse um médico, o médico vai dizer: olha, talvez tu tenha algumas semanas de vida, talvez alguns meses, ou talvez nem isso,
Você não desistiu. Queridos, eu estou olhando para vocês aqui, não tem ninguém que tem lepra, graças a Deus. Talvez você não tem nenhuma outra doença, câncer, estado terminal, ou qualquer outra situação. Mas existem situações em nossas vidas que nos fazem enfraquecer, nos deixam enfraquecidos, e às vezes nós pensamos em desistir de situações, inclusive do cristianismo, da vida com Deus, ou de qualquer outra situação que é da vontade de Deus. E nessa hora esse texto nos ensina a não desistir, pelo contrário, a seguir, a ir onde está Jesus, continuar seguindo a Cristo Jesus, e buscar em Cristo Jesus a solução e a resposta para as nossas vidas. Um homem que apodrecia vivo, uma chaga viva. Antigamente tinha uma pessoa que eu não gostava dele, tinha um apelido, já morreu. O apelido desse rapaz, já morreu. Eu não gostava de chamar ele assim, porque eu ficava com dó. Ele tinha problema com o alcoolismo. E as pessoas chamavam de já morreu. Hã? Ali? Não, morreu. Depois de muito tempo apareceu ele. Mas era um apelido muito doloroso, mas ele só já morreu. Imagina você ser chamado de já morreu. E aquilo me incomodava. A segunda atitude que faz a diferença é se aproximar de Jesus Cristo. Aquele homem, a primeira atitude dele é não desistir dele mesmo. Você sai do estado do leprosário e vai até Jesus Cristo. A segunda atitude que pode mudar, que faz a diferença nas nossas vidas, é nos aproximar de Jesus. Diz o texto que temos se aproximado. Ele se aproxima de Jesus. Ele quer estar perto, ele ouviu falar. Ele sabe que somente Jesus Cristo podia mudar a história dele, a vida dele, curá-lo. Alguém contou para ele, ele ouviu alguém falar sobre o poder de Jesus Cristo. E ele toma a segunda atitude, que é se aproximar. Ele não desiste de si mesmo. Em segundo lugar, ele se aproxima. Ele vai até Cristo Jesus. Cristo nos ensina nessa noite que nós precisamos nos aproximar dia após dia de Cristo Jesus. O pecado ele tenta nos afastar de Deus, o pecado tenta nos tirar da presença de Deus, e nós precisamos lutar contra isso e nos aproximar de Cristo e fazer como esse leproso, aproximando-se de Jesus. Ele se aproxima. Ele sabe que a resposta dele está em Cristo. Ele sabe que o único que podia curá-lo era Cristo, é Jesus. Por isso ele se aproxima. Queridos, eu não sei em que área da sua vida você precisa ser curado. Eu não sei em que área da sua vida você tem apodrecido. Eu não sei em que área da sua vida há uma dor, um grito. Eu não sei em que área da sua vida existe aquela coisa que te incomoda profundamente e que anos e anos se passam e você vai se apodrecendo, você vai parecendo viver uma lepra espiritual. Eu quero te dizer que a resposta é se aproximar de Jesus. O impuro não contamina o puro, pelo contrário, o puro purifica o impuro. Nós somos impuros, nós precisamos nos aproximar do puro, da pureza, da santidade de Cristo. E ser acolhido, seremos acolhidos, assim como foi esse leproso. A Bíblia não diz o nome dele, eu tenho que me referir a ele dessa maneira, como leproso. A gente não sabe o nome dele, não existe, ninguém cita o nome dele. Olha a segunda diferença que ele se aproxima de Jesus Cristo, apesar de ser impuro. Nós às vezes, com uma tendência, quando pecamos, dizemos assim, não vai nem orar não. Eu estou indo na igreja, eu estou pecando.
assim, eu teria morrido. Sem Cristo, Jesus, sem ser curado, mesmo nas nossas impurezas, mesmo diante das nossas regras sociais, mentais, psicológicas, devemos nos aproximar de Cristo Jesus, porque é lá que está a cura, é nele que está a cura, é nele que está a resposta. A resposta não está em fugir, a resposta está em se aproximar de Cristo. A terceira atitude que faz toda a diferença na nossa vida é adorar Jesus. O texto diz que o homem se aproxima, o adora. Se a gente olhar cruamente para o texto, não é nada. Ele só disse assim: se tu quiseres, tu pode me glorificar. Mas Mateus vai dizer o seguinte: este leproso, tendo se aproximado, o adorou, dizendo: Senhor. Kyrios, no grego. Essa palavra eu já ensinei aqui na quinta-feira. Quando eu me refiro ao Kyrios, ao Senhor, eu estou dizendo com outras palavras assim: Tu és o Criador, Tu és o Senhor, Tu és aquele que tem domínio sobre todas as coisas, Tu és aquele que criou o universo, Tu és aquele que tem poder para fazer tudo neste mundo, inclusive me curar. Quando o leproso se refere a Jesus como Kyrios, ele está dizendo assim: Tu és Deus, Tu és Senhor, Tu és soberano. Não é um Senhor simplesmente como a gente se refere aos nossos pais, por exemplo, ou alguém mais velho. À luz do grego, Kyrios, eu estou revelando a grandeza de Deus, a soberania de Deus. Eu estou reconhecendo que Ele sim é o Senhor de todas as coisas, que é aquele Deus que é dito lá no Gênesis, que é criador de todas as coisas. É exatamente esse Jesus Cristo, do qual João se refere também no seu primeiro capítulo. Quando o leproso diz Senhor, Kyrios, ele o adora, porque ele está reconhecendo a grandeza de Deus, que Jesus Cristo é Deus. Por isso é uma adoração. Ele reconhece o poder de Deus. Por isso que ele diz assim: se tu quiseres. Primeiro ele fala assim: Senhor, Criador, Gerador, criou tudo isso, tem poder para tudo. É isso que ele está dizendo para Jesus. Se tu quiseres, só tu querer, pode me glorificar. Aí eu quis o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, amado nele, que se compadece dele, misericordioso, gracioso, amável, diz sim: eu quero. Mas aquele homem não adorou depois que estava ali. Ele adorou mesmo sujo, mesmo com a sua podridão, mesmo com a lepra. Ele adora. Essa é uma outra lição que nós precisamos aprender, mesmo sendo nós que somos miseráveis pecadores. Nós temos que adorar o Senhor, glorificar o Senhor, exaltar o Senhor. Aquele homem adora Jesus Cristo, é leproso, se ajoelha aos pés de Jesus, reconhece a grandeza de Jesus, o senhorio de Jesus, e diz: se tu quiseres, pode glorificar. Tu pode. Ele disse: eu quero. Queridos, essa noite nós também precisamos adorar o Senhor, se aproximar dele, reconhecer a sua grandeza, o seu senhorio, a sua dificuldade, mesmo diante das nossas poderosas, dos nossos pecados. É preciso haver em nós a adoração, é preciso haver em nós o reconhecimento que estamos diante de Deus, o poderoso aqui, neste lugar, nesse momento, na pessoa do Espírito Santo. Jesus Cristo está aqui. Precisamos também adorá-lo, bem dizer. A lepra era uma doença
estava perdido aos homens. Não é para Deus não há impossível. Uma canção que diz: para Deus não há impossível. Eu creio isso. A quarta atitude que faz toda a diferença na nossa vida é suprir ao Senhor, clama ao Senhor. É isso que ele faz. Ele clama ao Senhor. Senhor, se quiseres, pode me glorificar. É um clamor. É reconhecimento da grandeza de Deus, é um clamor também. Muitas palavras assim: me cura, por favor, tem misericórdia de mim, me cura. Tu pode me curar, me cure. Eu preciso ser curado. O texto não me dá detalhes. Imagine aquele homem, longe da família, não podia frequentar o culto, as festas, não podia se reunir com a família, abraçar os filhos, a mãe, o pai, enfim, quem for, quem seja. E querendo clamar da misericórdia, da compaixão de Cristo. Ele se aproxima com humildade, confiança, com reverência. Ele pede, ele implora, ele não exige, ele não determina. Eu determino, como alguns idiotas fazem por aí. Ele clama, ele pede humildemente. Até aqui nós vamos as atitudes do leproso, né? Agora nós vamos ver as atitudes de Jesus. Versículo 3. Jesus estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo. Esse tocou é maravilhoso. Porque não é um toque frio, com frieza. Não é só ir lá e apertar a mão. Esse toque é um toque com compaixão, sabe, com amor. É um toque que acolhe, é um toque que protege, é um toque que traz segurança. É um toque que fala de amor, de compaixão. É um toque de alguém que se importa. Aquele homem estava muito tempo enfermo, muito não recebia um abraço, aonde ninguém chegava nem perto dele. Na verdade, as pessoas fugiam dele. Ou ele tinha que fugir das pessoas, né? Quando o leproso se aproximava muito, além de ele podia apedrejá-lo, até morte, inclusive. Podia apedrejá-lo. Mas ele recebe abraço, cuidado. Jesus identifica aquele homem não pela sua doença, mas pela sua necessidade. Certamente aquela doença tinha devastado as suas emoções. Ele não se sentia nada. Jesus traria uma palavra poderosa. Jesus não tem só compaixão dele, mas tem poder para dar a ele também. Jesus diz: eu quero curar, vou curar. Imediatamente, diz o texto. Imediatamente. Essa palavra imediatamente não significa levou alguns minutos, não. Foi imediatamente mesmo, literalmente falando. Ele está leproso, de repente ele olhou e não tem mais nada. Porque o Deus a quem ele se deparou naquele momento, tinha domínio de todas as coisas. É o Deus, é o Senhor. Senhor livre sobre a morte. Isso deve ter procurado. Como eu disse, diz: olha, não conta nada para ninguém. Eu juro que isso não pode estar. Cria lá e
seguidores, no contexto atual. Queria fazer a vontade de Deus. Mas a alegria de Deus foi tão grande que ele não suportava, ele se tornou missionário. Quando Jesus, você lê os outros evangelhos, ele narra essa história, você podia vir para uma cidade, porque Jesus sabia que o homem era leproso, ele se tornou um testemunho vivo. E os pensadores saímos daqui com a certeza de que, primeiro, não podemos desistir. Não importa as circunstâncias, não importa as dificuldades, as lutas da vida, a leva que carregamos dentro de nós, que é o pecado, que muitas vezes tenta nos tirar da presença de Deus, nos tirar da presença de Deus. Não podemos resistir. Por mais difícil que sejam as situações, pelo contrário, nos aproximar de Deus, nos achegar a Deus. Eles são nós miseráveis pecadores. Ele é misericordioso, compassivo. Mesmo diante das situações mais tenebrosas, devemos nos aproximar de Deus e adorar a Deus. Nos colocar diante dele e cantar louvores, glorificar, exaltar, nos alegrar diante do Senhor. Aquele leproso, quando era na morte, adorou, reconheceu a divindade de Deus, a grandeza do Senhor. Além de adorar, ele clama com fé e com esperança. Quando nós falamos com fé e com esperança, temos a convicção de que Ele nos ouve, Deus nos vê, Ele está presente em nosso meio. Jesus é misericordioso, compassivo, se compadece de nós, assim como se compadece daquele leproso. Sua bondade, sua misericórdia não tem fim, renova-se a cada manhã. Ele é o nosso bom pastor, Ele é o pão que desceu do céu, Ele é a água viva, Ele é tudo que nós precisamos, tudo que nós precisamos está em Cristo Jesus. Ele não é impossível. Olha para a história desse leproso. O corpo coberto da lepra, como eu disse, a lepra é como se fosse um câncer hoje. E Deus estava no estado terminal. A medicina já tinha dado o veredito, não tem cura. Mas aquele homem vai até Jesus, clama, suplica, adora, diz: se quiseres, pode me curar. E Jesus o acolhe com compaixão e diz: quero, fique limpo. O Jesus compassivo, misericordioso, é o mesmo que está entre nós hoje, o mesmo Cristo que abraçou aquele leproso, que cuidou, que curou, está presente entre nós nessa noite. Pode também fazer milagre nas nossas vidas, na minha vida e na sua vida. Eu não sei em que área você precisa ser curado. Eu não sei em que área existe uma lepra, entre aspas, né? Uma lepra na sua vida, te consome, te fere, te machuca, te dói, te afasta de Deus. Eu não sei o que é, mas eu quero orar para você em nome de Jesus nessa noite. Quero orar para que mesmo Deus curou esse homem leproso, venha nos curar nessa noite em nome de Jesus. Eu quero orar para você em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, se puder, por favor. Hoje nós temos visita da nossa irmã Lúcia, vamos continuar orando por ela. Eu quero orar por você. Se quer vir à frente, se quiser vir à frente, pode vir. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, mesmo Jesus Cristo,
fez tantas outras coisas. É em nome dele que nós falamos nessa noite. Nos cuida das nossas guerras, nos cuida das nossas podridões, nos cuida dos nossos pecados, nos cuida daquilo que nos afasta de Ti, nos cuida daquilo que de alguma maneira nos consome, nos cuida daquilo que nos afasta, nos enfraquece, nos impede de servir e de adorar melhor. Em nome do mesmo Cristo, que acolheu aquele leproso, toca nele, o abraça, que o recebe. E nós pedimos a Deus que Tu nos abrace, nos cure, nos sare, nos acolhe, tenha compaixão de nós. Por isso, Deus, eu oro, eu entrego cada vida que veio aqui à frente em Tuas mãos, Tu sabes os motivos do qual eles vieram. Os que não vieram também, eu entrego em Tuas mãos, eu peço Tua misericórdia e graça. Os que vão nos ouvir através da internet, peço que Tu os abençoe também. Deus, que tenhamos uma igreja curada, sarada, amadurecida para a Tua glória e honra. Rogamos, Deus, que Tu nos dê uma noite de paz, nos leve em paz aos nossos lares, nos dê uma semana de paz. Abençoa cada um que veio aqui nessa noite. Os que não vieram também, os motivos do mundo sabe bem, alguns trabalhando, outros enfermos, outros cansados, mas nós nos entregamos com carinho nas Tuas mãos. Pedimos uma intervenção Tua, compaixão Tua, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz, o amor de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus nos envolva, que o Deus Todo-Poderoso nos acolha, nos ajude, nos fortaleça, nos renova, que esse Deus continue a fortalecer, nos alegrar, que se torne na Tua vida, igreja presente, e na igreja de Cristo espalhada para a nossa terra, hoje e eternamente, todos digam amém. Deus abençoe, queridos, ao longo de todos, e até terça-feira,